O mundo mudou, o consumidor mudou e o mercado mudou. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a cultura do atalho e como ela distorce as expectativas e por que o marketing de verdade nunca foi sobre fórmulas prontas, mas sobre processo, contexto e maturidade. Porque se tem algo que 2026 precisa é de menos promessa fácil e mais verdade. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando aqui o ano 2 do podcast da Feliz Academia de Natal, Feliz Marketing. Natal, Feliz Natal. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? Começando aí o ano 2 do podcast aqui da Academia de Marqueteiro, né? O lugar onde você trabalha o seu marketing, se torna um marqueteiro mais estratégico e consegue se valorizar mais desse mercado que está bastante maluco, né? Bastante exigente, cada vez mais exigente. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre os últimos 10, 15 anos do mercado, como que ele alterou a percepção do marketing, né? Tanto por parte dos clientes, como por parte dos profissionais, né? Se a gente pegar 10 anos, já é um tempo bom aí para ter alguns profissionais formados com algum tempo de carreira, já atuando e moldando esse nosso mercado, né? A gente que é um pouco mais velho do que isso, a gente percebe essas modificações, então é por isso que a gente resolveu abrir o ano de 2026, esse episódio de número 14 aqui do nosso podcast, para falar a respeito disso. Lembrando que a Academia de Marqueteiros é um ambiente onde você recebe mentorias, né? A gente tem um processo ali de mentoria para profissionais de marketing que querem se tornar marqueteiros mais estratégicos, né? Ou atuar ali como CMO as a Service, que quer prestar esse serviço, vender esse serviço de marketing estratégico para clientes de tickets maiores, sair um pouco do operacional e ter mais essa visão, que é o caminho que a gente entende ser cada vez mais necessário para o profissional de marketing que quer se destacar e quer cada vez menos concorrer com máquinas ou com IA. Eu sou Temo Mori, né? Sou um dos criadores aqui da Academia de Marqueteiros e não estou sozinho, estou sempre com meu parceiro aí de academia, Eduardo. Isso aí, gente, tudo bom? Bom ano para todo mundo aí, um pouco atrasado, mas é a primeira vez que a gente está aqui, então é bom ano. E é isso, então um bom papo hoje aí, não vou gastar muito tempo na abertura para a gente ter bastante tempo para conversar aí, então é isso aí, estávamos com saudades Muito de estar bom, aqui. muito bom. Faz falta, né? Ficar tendo esse momento aqui de discussão, de conversa a respeito de marketing. Acho que assim, o primeiro contexto que eu queria passar aqui, né, para a gente começar a discussão é assim: se a gente começar a pensar o boom do marketing digital, o marketing digital ele começa lá no começo dos anos 2000, assim, né, internet, banda larga, é um movimento que acontece no Brasil ali onde efetivamente a gente começa a ter mais lares conectados, mas ele dá o boom mesmo com o advento do celular e ali o acesso mais rápido, mais fácil e a appetização da internet, né, também ajudou muito a questão de você ter ali os aplicativos, não mais entrar em um navegador para poder ter acesso. Eu sou do tempo que a gente tinha esses softwares no computador para entrar, né? Tipo, você tinha o ICQ, você tinha o Mirk, você tinha todos esses programas que você instalava no seu computador para poder acessar a internet e trabalhar. Depois começou a ser tudo no navegador e aí depois voltou, né, nesse processo de cada plataforma. O que aconteceu, né, de 2015, vamos andar um pouco mais para frente, 2012, 2015 para cá? Começou a ter o boom do marketing digital como ele é popularmente conhecido hoje, tá? Não ele não a forma acadêmica como você pensar o marketing no ambiente digital. O marketing acadêmico no ambiente digital seria o marketing digital, mas a gente sabe que o marketing digital ele se confundiu muito com a estratégia de venda de infoproduto, principalmente pela ascensão dos gurus de marketing e de todo um mercado de infoprodutores e experts que proliferou ali no começo de 2012, 2015, onde o tráfego pago começou a dar uma atração melhor e começou a ter um custo muito barato para a geração de leads.
Então o infoproduto era um caminho bem rápido para você escalar e conseguir vender numa alta escala produtos que normalmente você não conseguiria vender antes. Então o infoproduto você ganha escala, consegue ter acesso a leads de forma mais barata. E aí começou, né, o processo de venda de cursos, venda de e-books, venda de tudo, e começou uma formulização, né, desculpa o neologismo ali, de você criar algumas fórmulas e ter algumas receitinhas para o sucesso. E essas receitinhas para o sucesso meio que moldaram um pouco de como o nosso mercado hoje enxerga o marketing, né? Então, basicamente, esse é o contexto que eu queria colocar, porque apesar da gente estar mais calejado, não acreditar tanto nos segredos, não acreditar tanto sabe, você não vai emagrecer 18 quilos em 2 dias e nem ficar rico em uma semana, pelo menos não, né? É normal. Não é normal, pode acontecer, tá? Não vou falar que não, mas é exceção. Você está no Guinness. Não dá para você vender isso como uma promessa para qualquer, né, para muitas pessoas. Então a gente tem esse problema. E aí qual que é a questão? Isso moldou o nosso mercado, né? Muita gente que hoje é CEO, que hoje está trabalhando, que hoje tem empresa, ou que hoje é um profissional de marketing com 5 anos de experiência, é profissional de marketing que vivenciou esta era e entende principalmente essa era como um modus operandi do marketing. E aí o que eu queria começar a discussão é o que isso afeta, né? Como que a gente tem que entender o mercado a partir disso? Você tem algum palpite? Você estava falando dessa timeline aí de todos os anos, eu estava lembrando aqui, 2018 para 2019, eu nunca tinha tido contato, com o digital, no sentido de operação mesmo, né? Então, eu quis aprender a fazer tráfego, quis aprender a fazer campanha, quis aprender a mexer no Google, no Facebook, na época depois do Instagram, no Meta. E aí eu fiquei ali 1 ano, 2 anos, mais ou menos, muito, muito próximo disso. Então, fui estudar, fui ler a central de ajuda de todas as 2 ferramentas, comecei a acompanhar no comecinho do Sobral ali algumas aulas dele. Então, eu comecei a me inteirar um pouco mais, né, do tráfego nessa época. E, cara, eu lembro que foi mais ou menos nessa época que você estava falando de infoproduto, era muito fácil, muito fácil e muito barato, né? Então, assim, por que eu falo que era muito fácil? Porque eu, com pouco estudo, pouco conhecimento, mexendo, conseguia ter resultado. Então, eu fui uma prova viva disso. Então, assim, não era um gestor de tráfego, não vivia disso, tinha poucas horas do meu dia para me dedicar para isso, e mesmo assim conseguia bons resultados, bons mesmo, assim. Cheguei a cuidar de, tipo, uma clínica de estética de uma grande rede conhecida em o nome, onde a gente tinha 7, 8 vezes de retorno de investimento com, sei lá, 3, 4 mil reais. Então, assim, a metade do faturamento da clínica era vindo do Meta ali, do Facebook só, de antes e depois, fotinho, não sei o que, coisinha assim, com segmentação simples, cara, centavos de custo por clique, de chamada. Então, isso foi possível. E aí, por que eu tô falando disso? Porque tem tudo a ver com o que você falou sobre infoproduto, né? Era um momento onde o mato estava muito alto. Então, qualquer coisa que você fizesse um pouco diferente do que era feito ou que não existia, uma coisa nova nesse sentido digital, de fato atraía interesse, curiosidade e dava resultado. Dava, em todas as áreas, velho. É o que você falou, desde baixar um e-book até um curso pago mais caro, até fazer um evento, vender, cara, tudo, todos os segmentos, todas as áreas, algumas mais, umas menos, mas assim, a gente surfou uma onda que durou um tempo razoável, né? Então, hoje, eu até joguei na IA aqui para dar uma olhada antes que você estava falando, ela diz que o momento agora é de sedimentação dos infoprodutos e que vão sobrar agora, de fato, os caras que têm além do infoproduto. Então, sim, assim, quem que tá sobrando hoje? Um cara que de fato tem uma boa comunidade, um cara que entrega de fato um bom conteúdo diário, dia a dia. Então, não é um cara que vai vender um curso Hotmart, você comprou e acabou, você não vai saber mais onde ele tá, morreu, tá aqui o curso para eu dar play a hora que eu quiser. Cara, o curso, ele se tornou um plus no negócio. Sim. Então, o curso não é mais o principal. E com a mídia cara como tá,
E como um investimento que você faz em infoproduto, principalmente quando você abre um carrinho, faz um lançamento e tal, você tem que investir muito dinheiro sem ter noção do que vai acontecer, tornou algo perigoso. Então, antes, o cara investia lá, tipo, 50 mil reais para fazer um lançamento. Puta, ele vendia 300, 400, 500 e tal. O ruim, ele vendia 250. Mas tinha uma baita margem gigantesca de lucro. Hoje você corre o risco de gastar 50 e não vender 50. Mesmo você sendo bom, tendo um bom produto, você corre esse risco. Corre. Sim. E aí, quando que você vai saber? Quando fechar o carrinho. Não tem o que fazer, entendeu? Então, muita gente saiu do lançamento tradicional e tal. Não porque não dá certo, porque acabou a fórmula, a promessa e tal. É porque o mercado amadureceu, como tudo, né? Eu acho que as pessoas amadureceram. Quando você vê hoje, vamos lá participar de um evento online de 2, 3 dias que eu vou... O cara já sabe o que vai vir. Já sabe. Vai vir uma oferta, vai caminhar para um grupo de WhatsApp, que vai vir alguma coisa. Então, assim, a gente cai quando a gente quer cair. Então, assim, porra, se eu quiser comprar um curso do Temo e ele falar que ele vai fazer um negócio desse, eu vou participar, porque eu vou comprar. Às vezes eu nem participo e vou esperar eu chamar ele, Temo, quando você abre esse carrinho aí, velho? Me manda o link aí que eu quero o curso. Mas por quê? Porque eu já conheço o Temo, porque eu já sei o que ele vai entregar, eu já sei como que vai ser, eu quero comprar isso, entendeu? Não é como antes, muito no impulso, você abrir o carrinho e falar, nossa, olha isso, olha esse bônus, olha aquilo. Você acabava comprando. Era lá 70 reais por mês, 80, que era barato, em tese, e aí vendia que nem água mesmo, né? Então, eu acho que é isso, cara. Acho que esse amadurecimento, fazendo uma analogia com o nosso momento que a gente está falando aqui, ele serve para tudo, né? Ele serve para tudo no marketing, independente de lançamento, né? Então, eu acho que hoje está muito mais complexo de você conseguir usar apenas o arrasta para cima, o saiba mais, compra aqui, clica aqui, cadastra. Essas coisas hoje estão mais difíceis, cara. Se o cara depender disso hoje, vai estar difícil. E o que eu mais gosto do marketing é que tudo isso que a gente está falando já foi discutido lá nos anos 1930. Exatamente 100 anos atrás. Exatamente há 100 anos atrás. Então esse que é o negócio, sabe? Porque por que a gente trouxe essa pauta? Porque tudo parece muito novidade, você precisa estar muito atenado no hype. Agora tem a onda da IA, né? Quem tá fora, você não montou tua agência de IA, você não tá trabalhando com IA, você não já mandou, você não vai subir na mesa e demitir seus vendedores e trocar por IA. Você tem que trocar por IA, e a gente tá nessa onda agora que tá tentando usar desse mesmo FOMO do tipo, se você não fizer, você vai ficar para trás, seus concorrentes vai pegar. Tem um pouco de verdade, né? Tem um pouco de verdade, mas é isso, né? Assim, vai ter um amadurecimento, vai ter, como tudo sempre acontece, né? E eu trouxe aqui na pauta, até que eu lembrei da minha disciplina na faculdade de teoria da comunicação, que entre guerras ali começou o conceito de bala mágica para falar sobre mídia de massa. Qual que era a ideia da bala mágica? É a bala que você consegue acertar o público que você quer. Então você tem agora um meio de comunicação onde tem um público passivo esperando receber uma informação. Isso lá para os anos 30, 40, assim, quando começa a ascensão de rádio, cinema e TV, né? Aqui no Brasil veio depois com Roquete Pinto, um outro rolê ali um pouquinho mais para trás, umas cargas contrabandeadas, é verdade, mas não vamos entrar nesse mérito. Né, algumas famílias ali muito interessadas em aumentar o poderio de TV, mas enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, mas que acontece? Já existia essa ideia de que você, através de uma mídia, você poderia convencer outra pessoa a fazer o que você estivesse desejando que a pessoa fizesse. Principalmente por conta do sucesso na propaganda pós-Primeira Guerra. Então, todo esse movimento começa a surgir e identificar essa possibilidade de você mandar uma mensagem e essa mensagem ser captada. O que acontece depois é que chega o nosso camarada o Marshall McLuhan e ele entende que, na verdade, não é bem... É quase isso, né? Não existe uma bala mágica, mas existe o meio ser a própria mensagem. O que ele quer dizer com isso? Que as influências tecnológicas, as mudanças de comportamento influenciam a forma que a gente vai se comunicar
com a comunidade, com as pessoas. Depende muito, a mensagem depende muito do meio onde ela está sendo inserida. Estou fazendo um resumo de um resumo muito resumido, porque isso aqui são 2 semestres de matéria, né? Mas, enfim, na graduação. Então, assim, estou fazendo um resumo do resumo mesmo, assim. Depois você bate lá no chat GPT e aí ele te explica com mais profundidade. Então, o que eu quero, né? Por que eu cheguei nesse ponto? Porque com o advento de internet, celular e tudo mais, o que acontece não é uma diferenciação, uma mudança na forma de comunicar. É uma mudança de comportamento de usuário, é uma mudança de sociedade. É uma mudança que a gente tem que estar atento para o que está acontecendo. E o mercado de marketing tem que entender que essas mudanças sempre ocorreram e sempre vão ocorrer. Vai acontecer. Então, assim, esse hype, esse FOMO, essa ansiedade do marqueteiro de não ficar para trás, de fazer a coisa, pera um pouco. A vantagem de você ficar mais velho é que você, né, você vai tendo um pouco mais de parcimônia, né, além do vocabulário mais, né, mais antigo também. Então, assim, você não se preocupa tanto com o amanhã, com esse FOMO, porque, cara, já aconteceu antes, sabe? Já teve crise antes, já teve problema antes, já teve coisa. O que funciona e o que funciona desde 1930, E20, 1800, quando começa o conceito de pensamento de marketing, é entender de necessidade de pessoa e o meio que você tem hoje para se comunicar. Então, assim, por que a gente fala de ser estratégico, da importância de você se tornar um marqueteiro estratégico? Porque quando você olha estrategicamente para uma empresa e pensa em trabalhar o marketing dela de uma forma estratégica, você vai olhar para pessoas necessariamente e processos dentro dessa empresa. Então não adianta você ficar, se você chegar, pegar uma fórmula, ficar tentando aplicar, ela não é perene, ela vai ser substituída daqui a pouco. Você vai ter né, voltando, né, um pouquinho mais para frente, lá para 1960, a miopia de marketing, onde você vai só enxergar o teu mercado, vai enxergar o teu produto, não vai ver o mercado se mudando e, assim, vai sempre achar que você é insubstituível mesmo você vindo substituindo alguém. Isso é maravilhoso. O próprio Theodore Levi, ele fala isso no artigo. Então, assim, a gente tem que parar de achar que, primeiro, a gente sabe tudo e que porque a gente viveu nessa era, nada mais serve, é tudo nesse caminho. E segundo, que a mudança é constante, a gente vai ter que entender isso, sabe? Vai ter que entender que é o meio mesmo que vai definir e a gente vai ter que entender como trabalhar esse meio, mas principalmente como atingir as pessoas que estão nesse meio. Mudou completamente a forma da gente se comunicar, mudou completamente a forma da gente comprar, mudou completamente a nossa interação com o vendedor ao longo dos anos, mas nunca mudou a necessidade da gente comprar algo e a necessidade de empresas venderem algo. Sempre teve isso. O que muda é a forma que a gente vai comunicando. E aí a gente tem um hiato na nossa história, onde a forma de fazer essa venda foi batizada por marketing digital, e esse marketing digital é conhecido por falsas promessas ou promessas levianas, e todo esse esse problema de mal competidor que a gente tem. Né? Acho que é o Peter Drucker que fala que a pior coisa que pode acontecer para o mercado é o mal competidor, porque ele deturpa o mercado. Então a gente tem além de todo o trabalho que o marqueteiro tem de se entender como estratégico, a gente tem a nossa função de educar o nosso mercado da melhor forma possível. Principalmente o mercado que a gente quer atingir, o mercado que a gente quer atuar. É o que o Eduardo acabou de falar. Eu vou comprar do Temo se eu conhecer o Temo, se eu fizer parte da comunidade dele, se eu estiver próximo dele, se eu entender, se eu me identificar com ele, aí eu vou querer comprar. Então eu vou querer comprar dele porque ele me ensinou algo, porque eu entendo a forma que ele fala, porque eu gosto do cabelo dele, sei lá, qualquer coisa assim, que você vai criar alguma afinidade. Mas o importante para o marqueteiro entender é que não é só uma construção de autoridade, mas é uma construção de autoridade com autenticidade.
que isso também foi uma palavra muito batida na creator economy um bom tempo atrás, né, que você precisava ter a autenticidade. Mas é a mesma coisa desde 1920, né? Então, assim, eu queria parar e passar um pouco para o Eduardo para ver o que ele tem, você tem, pensa a respeito dessa mudança e o quanto que o trabalho nosso passa a ser alguma coisa mais educacional, assim, tentando ir para um lado mais prático de captura de mercado, né, de análise de estudo, captura, aquisição de cliente. Como que a gente atua agora? Eu acho que fica mais difícil no sentido de complexo, né? Fica um pouco mais complexo. Eu acho que, de fato, naturalmente, com o aumento de mídia, canais e tal, você vai precisar entender daquele canal, vai precisar estudar mais, vai precisar saber mais, porque vai ficar mais difícil, né? Então, quando surgiu o rádio, você falava no rádio, beleza, colocava um banco da praça, você colocava o seu telefone no banco da praça e o anúncio no rádio, era o que tinha e funcionava. Aí veio o jornal, aí veio a revista, aí veio a TV. Então, assim, a gente vem evoluindo ao longo dos anos, vem passando por novidades, e o que acontece é que agora não é mais décadas, agora são semanas, às vezes dias, para surgir uma coisa nova. E então aqui a gente está falando em ferramenta, onde você pode conversar com as pessoas. Agora, o que conversar, como conversar, a maneira como se conversa, aí também é a grande mudança que a gente vem tendo, né? Então, a base não muda. O que era marketing há 100 anos, que a gente está falando agora, continua sendo a mesma coisa. Mas as pessoas mudaram. Então, hoje os hábitos mudaram. Então, eu estava agora conversando com uma pessoa, ontem fui para São Paulo, e aí o cara estava falando que o que tem de bar e boate fechando em São Paulo e abrindo academia e produto de saúde, produto de creatina, vem de whey, vem coisa de saúde. Então, assim, isso inverteu. Será que isso não inverte a maneira como o comprador do seu produto quer que você venda? Não mudou? Será que esse cara não mudou a forma dele pensar se ele vai comprar de você ou não? A mensagem que você fala com ele é a mesma que você falaria antes? Esse cara aqui ia pro boteco, ficava o dia inteiro bebendo, ficava bêbado, hoje ele vai pra academia e quer comprar whey. Será que a pessoa sendo a mesma, a mensagem é a mesma que a gente tem que falar com essa pessoa? Né? Será que o seu posicionamento tem que ser o mesmo? Então, a gente tem um cliente em conjunto aqui que a gente estava essa semana em reunião com o cliente, inclusive ontem, e aí a gente patrocinou uma corrida em conjunto com uma grande marca também aqui de um produto esportivo, e foi o post orgânico que mais teve desempenho nessa semana, e com o maior CTR, o custo mais baixo que a gente teve na campanha. Isso porque a gente está falando de, sei lá, deve ter uns 30 anúncios rodando, 40 anúncios rodando. Isso não diz nada pra gente, será? Então, assim, será que esse não é um público diferente? Esse público provavelmente não existia 10 anos atrás. Se você fosse no Meta de 10 anos e achar público de academia, de saúde e tal, provavelmente esse público não existiria nessa segmentação, acho que até 3 anos atrás, sei lá, 4 anos. E será que essa molecada que tá lá correndo hoje 6 horas da manhã num domingo vai ser captada pelo mesmo anúncio que você fazia antes? Então, assim, eu acho que tudo é uma mudança, né, de comportamento e que nós temos que entender dessas mudanças, entender de pessoa, entender de discurso e tudo, para que a gente consiga perpetuar, cara. Senão, eu sempre gosto de exemplo da Coca-Cola, né? Eu acho que é um bom exemplo de uma empresa low profile no sentido de comunicação, não é uma empresa que tem grandes, megas investimentos em coisas que a gente, você tá vendo na rua em todo lugar Coca-Cola, né? Só que ela se mantém tão fiel ao que ela acredita, a essência, né? Que ela faz. Tá usando a IA. Foi uma das primeiras empresas a usar 100% IA num comercial onde não tinha nenhuma produtora, nenhuma câmera, não tinha nada. E ela fez questão de dizer isso no comercial, de dizer, olha, isso aqui é IA, tal. Mas, cara, o comercial é a mesma coisa que era se você gastasse 10 milhões de dólares para fazer um comercial com a maior produtora de Nova York. Né? Então, eles mantiveram a mesma essência. Então, acho que é um exemplo assim, se você olhar um comercial da Coca-Cola de 15 anos atrás, a essência é a mesma, mas hoje é completamente outro anúncio, outro discurso, outra trilha, tudo, o tempo, né, a transição, tudo mudou, isso aí tudo é muito sutil, muita coisa é muito sutil pra gente, mas a Coca-Cola tem dinheiro suficiente para investir e saber o que tá funcionando, o que não tá, né, como que o cliente tá recebendo uma propaganda nova, um vídeo novo, um filme novo. Então, cara, é isso. Então, a gente às vezes não tem esse caminhão de dinheiro, mas aí a gente se torna mais relevante ainda, mais importante o nosso papel ainda, né?
O que é importante é a gente entender isso, sabe? Que quando a gente está falando de marketing, a gente tem que pensar o marketing muito mais como uma disciplina do negócio do que da comunicação. O que eu acho que prejudicou muito a maturidade do mercado, principalmente no marketing digital, é essa confusão de entender que marketing é a comunicação, é a promoção, é o hack, o marketing digital. Por um grande período ali, o Facebook era uma ferramenta de falar de graça com muitas pessoas e que dava muito resultado. E aí depois você tinha que convencer todo mundo que tinha que pagar, e aí depois diminui o alcance orgânico, e aí diminui o alcance orgânico ainda mais, e aí diminui o alcance para o teu site, ninguém pode sair da plataforma. Foi mudando as regras do jogo, sendo que, tipo, o Zuckerberg era o dono da bola, ele não estava nem aí para a estratégia que você estava fazendo, e ele simplesmente ia mudando a regra do jogo enquanto o jogo estava acontecendo ali. Então, assim, o problema foi educar esse mercado achando que marketing, primeiro, vai salvar a vida, né? Vai tirar, investe no marketing digital, porque o marketing digital dá retorno rápido, você pode investir menos. Ele é uma ferramenta diferente de mídia tradicional, com certeza. Você tem uma fácil entrada ali, você não tem pacote fechado, tipo a Aldora Bissemana custa X e não tem o que fazer. No marketing digital você consegue, um VT na TV custa Y, não tem o que fazer. Né? Aí no digital você tem mais maleável ali o processo e tudo mais. Beleza. Só que uma coisa não mata a outra, né? Esse que é o ponto, né? Você foi falando ali, teve o jornal, depois o rádio, depois a TV, depois a internet, e tudo continua existindo. Mudou-se o formato, obviamente, por conta da tecnologia, mas tudo continua existindo, todo mundo continua consumindo tudo ao mesmo tempo, sabe? Beleza, o jornal pode ter virado uma newsletter, mas é a notícia, é a mesma coisa. A necessidade de informação que o jornal, o problema que o jornal resolvia, ele continua existindo, né? A vontade de ouvir notícia, ou ouvir programa, ou ouvir música enquanto se faz outra coisa, ainda existe. Por isso que podcast, não sei o que lá. A vontade de parar, não fazer nada e assistir uma TV ainda existe. Então, os problemas são os mesmos. Assim. O que a gente tem que entender é que o marketing é resolver, é identificar esse tipo de problema, entender oportunidades e tentar ofertar ali uma troca para alguém que está com anseio ou com uma necessidade. E assim, parar de ter esse pensamento de que é hack, de que é quebrar regra, de que existem momentos que cabem, não tenha dúvida, sabe? Existem momentos que cabem. A gente tem inúmeros cases de que deram muito certo, assim. Tem campanhas do Super Bowl que fizeram hacks que foram muito legal. Eu lembro, não sei qual montadora que era, mas BMW ou Audi, não vou saber qual que era qual, estou só pegando de exemplo. Mas a BMW gastou não sei quantos milhões para fazer a propaganda no Super Bowl, né? É o minuto mais caro da propaganda mundial. Eles fizeram uma baita produção. Tá chegando. Inclusive está chegando. E aí fizeram tudo isso. O que a Audi fez, ou outra montadora, não lembro, falou assim: ó, toda vez que começar uma propaganda. Ele falou: qual que foi a estratégia? Fazer as pessoas não assistirem o comercial e lembrar de mim. Então, toda vez que quando passasse o comercial da BMW no Super Bowl, quem entrasse no Twitter e fizesse um tweet falando bem do Audi, usando a hashtag, concorria ao sorteio de um Audi. É um hack isso, entendeu? Mas é um hack entendendo esse que é o negócio. Quanto custou a propaganda, quanto custa para a Audi sortear um Audi. E aí depois eles fizeram a quantidade de menções à marca e tudo mais, não sei o quê. Então foi uma estratégia que surfou numa onda muito inteligente. Só que aí que tá. Voltando para a mentalidade de mercado, o que a gente tem que entender é que o marketing não é o marketing digital e o marketing digital não é comunicação, não é o P de promoção. Né? O marketing ele tem que atuar como uma disciplina de negócio. Você tem que entender do negócio. Você tem que aí eu vou chover muito no molhado de tudo que a gente já falou há 13 episódios atrás, assim, sabe? É entender o marketing
como academicamente ele é. É por isso que a gente criou a academia de marketing, né? A ideia é essa ambiguidade do termo também, de ter conceitos mais acadêmicos, mas também ser algo que você precisa estar malhando ali todo dia, treinando todo dia, para se manter competitivo. Então, assim, o marketing não tem segredo, na verdade. Ele é processo, ele é estudo, ele é construção, ele é entendimento de cultura organizacional, ele é consistência, ele vai ser olhar métrica, vai ser entender de CAC, CTR, tudo, assim, vai precisar. Mas ele não é só isso, esse que é o ponto. E aí, dentro da academia, e a bandeira que a gente levanta aqui é que o marqueteiro tem essa função de educar o mercado de que o marketing não é só isso. Primeiro, ele tem que entender de que o marketing não é só isso. E segundo, ele tem que educar, ajudar a educar o mercado de que o marketing é um processo mais longo, tem inúmeras camadas dentro do marketing. Outra postagem que eu adoro muito que viraliza é aquilo lá, branding versus marketing. Tipo, como se uma coisa competisse com a outra, como se uma coisa não tivesse inclusa na outra, né? Onde investir? Falar medicina versus, sei lá... Engenharia. Não, versus uma especialidade da medicina. Medicina versus endocrinologia. Sabe? Tipo, cara, é uma coisa que inclui dentro da outra, sabe? Sim. Não é bem isso assim. Eu sei que tem muita falha do profissional de marketing de se posicionar e tem muitos outros profissionais que ocuparam bons espaços que o marketing deixa, e eu nem acho que é um problema, acho que é natural do mercado. Tipo, o produto mesmo, assim, tem muitos engenheiros, muita galera, a própria performance, a gente já falou isso em outros episódios também, né? O marketing de performance ali também, tem muita gente de exatas, estatística entrando nesse mercado, e tá tudo bem, né? Não tem problema, acho que é ótimo, tem mercado para todo mundo, mas a gente tem que entender que tudo é marketing, ou pelo menos quando a gente for falar para um cliente, explicar para o cliente que tudo isso é marketing e que a nossa atuação vai ser específica nesse ponto, né? Num caso a caso, a gente vai tentar. Aí, já falando como CMO as a Service ou como o marqueteiro mais estratégico, a gente vai olhar para um todo, entender do negócio, e alguns problemas a gente consegue resolver com a nossa equipe, com a agência, com alguma coisa. Outros problemas a gente vai levantar a mão e vai falar, gente, precisa melhorar cultura organizacional aqui, precisa contratar uma pessoa para cá, precisa fazer essa gestão aqui. Então, assim, a ideia é a gente entender o nosso papel perante esse mercado. Só que nem sempre o mercado entende esse nosso papel, né, Du? E aí, como que a gente vai fazer para ele entender? Cara, você tava falando, eu tava lembrando uma entrevista do Pondé, que eu tava vendo ontem no YouTube. Ele entrevistou, como chama o cara lá da Globo? Eu nem gosto dele, mas eu achei legal o título lá do Use Filtro Solar, o Bial. O Pedro Bial. Ele sentou com o Bial e eles estavam falando. A chamada me interessou porque ele falava, coloca Pedro Bial no lugar dele, alguma coisa assim, né? E aí eles estavam falando muito sobre o lado político do jornalista, né? A maioria aí tendencioso para um lado e para o outro, tal. E aí ele estava falando justamente disso, né? Sobre as pessoas, sobre a mudança comportamental. Então foi bem interessante ele falar que teve uma mudança que o jornalismo percebeu, principalmente em alguns grandes centros. Ele deu o exemplo do New York Times, Washington Post, alguns jornais dos Estados Unidos, que, assim como o que a gente está falando aqui, o jornal, ele ser impresso, digital ou escrito na lua, tanto faz. Cara, o jornal, ele existe. Leia jornal como não papel jornal. O jornalismo é um jornal televisivo, no rádio, na TV, no impresso, é um jornal. E aí ele falou assim que esses grandes veículos, eles cresceram de faturamento com o digital. Porque hoje eles são um grupo de empresas, né, de comunicação. Então, assim, acabou esse negócio do digital. Então tem muito a ver com o que a gente está falando de digital ou não digital, é offline, é online, é o marketing digital. Cara, marketing é marketing, né? E jornalismo é jornalismo. Não importa se é no papel que você está lendo, se é no celular, no computador, ou você está ouvindo no rádio, ouvindo no podcast. Então, esses grandes veículos criaram plataformas de podcast, TV. Hoje esses caras são TV, cobrem eventos ao vivo. Os caras estão no meio de esporte, assim, é isso, cara. Então, quem gosta da linha editorial do Washington Post, do New York Times, do Estadão, de uma Folha e tal, se os caras fizerem um bom trabalho, você não vai deixar de consumir, né? Só que tem que adaptar a realidade hoje. É isso.
Eu não vou hoje para sujar minha mão de jornal para ler jornal, se eu posso não sujar minha mão de jornal mais e posso ver de outra maneira. Uma notícia que é de ontem, né? Que eu vou ler hoje, uma notícia que é de ontem cedo, ou seja, já passou, já ficou desatualizado. E aí o que ele falou? O jornal hoje, lá nos Estados Unidos, esses grandes jornais, eles viraram uma revista. Então, o que tem no jornal? Porra, matérias investigativas mais profundas, matérias não datadas, coisas que não são de ontem, de hoje, de amanhã, de 3 dias. Uhum. É isso, entendeu? Então, olha como cabe. Nós estamos falando do mesmo jornal, onde tem uma revista dentro praticamente, que o jornal hoje ele virou quase uma revista, onde as pessoas hoje, não sei até que ponto isso no Brasil ele vai ser possível, porque ninguém lê nem a headline, quanto mais lê uma matéria investigativa de 3 páginas, né? Sim. Então, é isso. E aí eu também lembrei disso anteontem, eu estava vendo cara, é um jornal, não vou lembrar o nome agora, no sul de Goiânia. Perfil, vou entrar agora porque é muito legal isso aqui, eu queria que todo mundo soubesse. O perfil Goiânia, Instagram. O que eles fizeram? Eles fizeram uma matéria, eu não vou achar aqui, mas depois eu te coloco em algum lugar aí, que eles pegaram todas as coisas que eram antigas e que voltaram. Então eu estava dando exemplo lá tem muita gente hoje usando câmera fotográfica com filme, revelando vinil. Aí assim, eles estavam dando exemplo de várias coisas, né, do moderno e do antigo, e o que essas pessoas... Por quê? Cara, porque a gente está vivendo um momento de ler só a headline e não se aprofundar, que as pessoas estão buscando isso agora. Então as pessoas querem parar e querem pegar um encarte de um vinil e ficar meia hora olhando, vendo a história. Cara, e não é um mercado pequeno. Nós estamos falando de números gigantescos, velho. Número grande, assim, número grande mesmo de crescimento do mercado. Tanto que tem gente abrindo empresa de vinil hoje, voltando a abrir empresa para vender. Ele falava lá de sebo, falava de jogos também e tal. E é justamente por isso, cara, porque a gente está querendo parar um pouco dessa vida louca que a gente está hoje, e a gente quer parar de correr, a gente quer caminhar, a gente está querendo andar, apreciar. E se aqui isso não muda o comportamento, né? Então por que eu contei isso? Cara, isso não muda nada do que a gente está fazendo hoje em marketing para esse cara que está comprando vinil em 2026, cara. Entendeu? O cara que está revelando foto. E na faculdade eu fazia isso no banheiro de casa. A gente fechou tudo lá e a gente fez um estudozinho no banheiro da República. E ela falou 94, velho, 95, faz 30 anos, velho. Tá voltando agora, velho. Não, e é muito legal você falar isso, porque a gente fala, né, que o mundo ele não é cíclico, ele é pendular, né? A gente foi lá pro ponto extremo de alta performance, não sei o que, vamos lá, trabalha enquanto eles dormem, faça não sei o que, aí todo mundo começou a ter burnout, não sei o que lá, NR1, aí a responsabilidade da empresa, agora tá todo mundo querendo, né, o chique agora é a gente conseguir desacelerar e tal, esse pêndulo, graças a Deus, né, finalmente tá voltando aí, e é bem isso, né, todo mundo tá querendo desacelerar. Muito se fala da geração Z no trabalho, que os caras não têm comprometimento, que eu odeio essa briga de geracional, assim, eu acho que ela sempre existe, mas eu nunca vou falar mal de outras gerações, porque, né, como, acho que eu vi o Cortella falando isso, todo homem em seu tempo, ele é contemporâneo, sabe? Lógico. Em 1930 era contemporâneo. Eu achei o nome da revista aqui, revista Zelo, Z-E-L-O. Só digitar Z-L-O no Instagram. É uma revista, é evidente que não fala só disso, né? É uma revista mesmo, mas eu achei muito legal. É um portal, é uma revista lá de Goiás, né? E eu vi lá essa matéria, aí eu comecei a seguir aqui, mas achei muito legal. Pô, olha só como as coisas estão... Aqui, ó, a mídia física voltou, é o título. Entenda por que disco de vinil, revistas impressas. Esqueci da revista impressa. Por exemplo, eu voltei a assinar Super Interessante. Olha só, que legal. 2 meses que eu tô assinando Super Interessante. Pô, cara, não tem coisa mais gostosa de você pegar na mão a revista ali e olhar com calma, sem parar de ver na tela, sem celular. Então você você tira o celular e vai pegar cara, diagramação, você vê é mais bonito você vê o negócio. Então, assim, é isso, velho. É o momento que você sai do digital, né, e vai para lá. Então, assim, você como sobreviveram. Então, mudou o conceito, mudou a diagramação, mudou completamente. Então, hoje tem muito mais infográfico, muito mais coisas mais fáceis de você consumir, né? Então, assim, pô, é isso. Acho que é bem interessante. Não, então, e aí eu tava falando, né, da questão geracional ali,
que muita gente fala que eles não têm comprometimento nenhum, que ninguém quer trabalhar, que não... Claro, é lógico que eles não querem trabalhar. Olha a propaganda que eles têm de quem trabalha, né, da geração para frente. Cara, é pai ausente, é mãe ausente, é todo mundo doente, é todo mundo brigando por conta de dinheiro, é todo mundo se estressando, é todo mundo doente. E aí ele fala, beleza, então agora chegou a minha vez de trabalhar, eu vou repetir isso. É. Você vai esperar exemplo que você está dando. Vai ter exemplo, hein, pai? Entendeu? Então, assim, né? Acho que a gente tem que botar, né, a culpa da geração, né, nova ser assim, normalmente é da geração anterior, né? Porque ela que deu o exemplo. Então, enfim, né? Fecha o parênteses. Entrando aqui para os nossos últimos 8 minutos, porque a gente tem um teto de outra reunião, motivos de outra reunião. Uma pergunta que fica quando a gente precisa se posicionar, né, como marqueteiro estratégico, fazendo esse papel de educar os clientes para poder botar esses clientes para dentro e fazer um trabalho. O que você acha? Você acha que vale a pena a gente ter esse esforço de educação do cliente ou vale mais a pena a gente procurar clientes mais maduros e que já tenham esta consciência? Eu acho que vai depender de $1 milhão. Eu acho que vai depender muito da gente, sabe? Como o quanto que você quer encarar isso. Por exemplo, não é tão simples quanto você pegar um cliente maduro. É muito mais difícil, muito mais trabalhoso, demanda muito mais tempo, energia, dedicação, paciência, você ter um cliente para você ensinar. Então eu acho que a primeira coisa, eu, Eduardo, estou afim disso ou não? Acho que você precisa responder isso, porque, cara, você vai ter que ensinar a lição 1 para o seu cliente às vezes. Página 1, capítulo 1, capítulo 2, falar de 2 vezes, 10 vezes, 15 vezes. Então, acho que vai muito disso. Esse cliente, eu acho que ele, teoricamente, ele tem um tempo maior de permanência com você, se você conseguir fazer um bom trabalho. Eu acho que isso é como um bom professor na vida de alguém. Você lembra o nome dele, você lembra onde ele morava, você lembra tudo que ele fez por você, porque aquela dedicação dele vai ser lembrada para sempre. Agora, se você quer uma coisa diferente, menos essa dor de cabeça e tal, aí você precisa partir para um lado de um cara mais que já está um conhecimento maior, que já tem às vezes um histórico já de investimento, você vai precisar estar menos ensinando esse cara, né? Então eu fiz uma reunião hoje com o cliente, exatamente hoje de manhã, pouco antes da gente entrar aqui, e esse é um cliente que entra na categoria 1, cliente que tem baixíssimo ou zero conhecimento sobre marketing, principalmente sobre dados, e ele já tinha uma agência quando me contratou, e aí eu participei da primeira reunião com a agência hoje, onde começaram agora também recente, onde foi a primeira reunião sobre relatório. Então a agência estava mostrando relatório de resultado, abriu a conta do Google, estava mostrando como estava a campanha, etc. E ela falou lá o CTR, o ROAS, os KPIs, e que não sei o que e tal. Aí eu fiquei quieto, terminou ali, eu levantei a mão, aí eu falei pro cliente, qual que é o seu nível de conhecimento de tudo que foi falado aqui em termos dessas terminologias, nomenclaturas? Ela falou 0. Ou seja, a gente estava falando para ninguém. A pessoa ela estava achando que o cliente estava adorando, estava satisfeito, estava envolvido, estava prestando atenção. O cliente estava entendendo russo, alemão, japonês. E aí eu parei, então, olha aqui, você viu ali que tem 100 impressão e tem 10 cliques? Divide um pelo outro. 10%, é isso. Então, o CTR é isso, quantas vezes foi visto, clicado. ROA, sabe o que é? Não, vê quanto você investiu ali, vê quanto voltou, divide um pelo outro. É verdade, deu 3. Então, é isso. Mais alguma dúvida do que for? Não. Só que semana que vem ela não vai lembrar disso de novo. Provavelmente vai ter que falar de novo. Aí daqui 3 meses, pode ser que ela saiba já 1 ou 2 desses números, já está mais familiarizada. Daqui 1 ano, provavelmente ela vai saber tudo. Mas assim, veja como não é simples. Nós estamos falando de 3 nomenclaturas de coisas de campanha só. Imagina o dia a dia, explicar tudo, velho, como funciona. Nessa mesma reunião, faz 15 dias de campanha, 2 semanas de campanha. Então o ROAS estava ali quase em 1, só que tinha pouco, teve 3 vendas, um e-commerce, investimento baixo, só uma campanha. A gente está ainda para começar a entender a conta, as pessoas ali. E aí eu falei, olha, e aí entra num ponto no que você comentou ali, se vale a pena, né, a gente
falar com o cliente ou não, né, para frustrar o cliente, porque é uma frustração você falar para o cliente que tá ruim, mas é legal. Pô, tá ruim, tá uma porcaria, mas é normal. Não é legal você falar isso, só que é a verdade. Então, muita gente acaba tentando achar uma desculpa, achar um caminho alternativo para não dizer que tá ruim e para não dizer que faz parte e tá ruim. Então eu falei isso para ela, falei, olha, todos esses números aqui, eu fiz até uma analogia. Eu falei assim, ó, o que a gente está fazendo nesse momento? A gente está ligando para o Google e falando, Google, dando os dados aí. Você me passa, cara, eu te pago R$300. Ele está passando os dados. É isso que a gente está fazendo agora. Então a gente está fazendo uma campanha, começamos, nunca fizemos nada. Então nós estamos dando um monte de informação, pegando um monte de informação com o Google, e isso custa. Isso custa dinheiro, cara. O Google tem todas as informações desses clientes, de todo mundo que está clicando, onde vai, o que faz, quanto tempo fica. Ele sabe todo como funciona. Então, a gente está comprando dele. A gente está comprando. Então, a gente vai comprar 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei quanto tempo a gente vai comprar. Não vai ficar comprando a vida inteira, mas vai comprar um período. Quanto menos investir, mais rápido eles vão entregar o número. Quanto menos investir, vai demorar mais para eles entregar o número. Aí eu falei, cliente, você entendeu que a gente está comprando? Então, a gente não está olhando hoje para venda, para custo, para ROI, para ROAS, não que não seja importante, mas hoje, se você colocar todos os números que a gente está olhando aqui, esse é o último que eu vou olhar. Eu não estou preocupado com venda. Ah, entendi. Então é assim, ou seja, o cliente não tem nem ideia. O cliente não tem ideia. Ele acha que subiu a campanha tem que vender. Sim. E não está errado. Só que se você não explicar para ele que não é assim, ele ouviu o Facebook lá, o carinha falando que é assim, no Instagram, no TikTok, ele ouviu falando, cara, é só fazer isso aqui no seu perfil, ó, colocar um rainho no seu like, vai vender. Então, assim, ele viu e falou assim, pô, é só subir campanha lá no Google que vai vender. Então, assim, só que não é fácil. Você tem que saber como falar, você tem que conhecer muito, tem que ser um cara mais bem profissional, um cara que estudou na academia do marqueteiro, que sabe como funciona. Um cara que tem condições de falar isso, né? De bater no peito e falar, cara, é assim que funciona. Pode não funcionar daqui 3 meses, 4 meses, quando a gente comprar todas as informações e mesmo assim der errado? Pode. Pode porque não existe. Essa bala não existe. Essa fórmula não está pronta. Se tivesse, estaria todas as empresas faturando milhões e todo mundo rico. Por isso que não existe. É muito ralação e menos bala de prata, né? Então, assim, esse foi um papo que a gente teve hoje cedo. Aí o cliente saiu, provavelmente não conversei com ele ainda, um pouco assustado com o que eu falei, no sentido de novidade, falando, nossa, caramba, é verdade, olha, é assim então? Não imaginava, provavelmente, pela cara que eu vi na reunião, mas a próxima vez que eu for falar alguma coisa, uma certeza eu tenho, que eles vão abrir o ouvido e vão ouvir. Vão falar, opa, deixa eu ouvir aqui que tem alguma coisa que eu acho que eu não sei, que eu preciso saber, porque a minha empresa, ele tá falando da minha empresa, eu preciso saber disso. Então é isso, cara, eu acho que o preço é alto, não é fácil, só que você vai ganhando esse cara no dia a dia. Acho que cada conexão que você tem com ele, cada contato que você tem, cada coisa que você fala, que você traz clareza das coisas, eu acho que a confiança vem, né? E aí o resultado tem que vir, evidentemente, mas eu acho que ainda a confiança ela pesa um pouco mais do que o resultado nesse relacionamento, né? É um jogo, primeiro que é sempre um jogo de alinhamento de expectativa, né, do que você está esperando, mas a questão de escolha, quando você pega um cliente mais maduro, um cliente menos maduro, é que o cliente mais maduro você vai ter que fazer esse acompanhamento, o ganho de maturidade dele inicial é maior, então talvez a percepção de valor dele do teu trabalho seja maior, e isso te faz ganhar mais confiança num curto prazo, e essa confiança ajuda você a ter um LTV maior, né? Você manter esse cliente mais, você se torna mais relevante para ele, mas vai chegar um determinado momento que se der algum problema, alguma coisa ruim, ele vai te cobrar mais, né? O pequeno, ele sempre tem essa característica. O cara com mais maturidade vai ser uma maturidade que já vai chegar, já vai te pedir alguma coisa e já vai avaliar pelo que tem que avaliar, se já vai executar o teu trabalho e deu certo, beleza, toca o barco, deu errado, tenta corrigir, se não conseguir corrigir num determinado prazo, valeu, tchau, sucesso, sabe? Não tem muito. Então, assim, não tem jogo melhor ou pior, basquete e futebol, são jogos diferentes, até momentos diferentes, acho que você que tem que identificar isso, né? Mesmo esse cara que tem consciência, que tem histórico, que já investe, que já sabe falar, que já sabe a linguagem, que já conhece, mesmo esse cara você vai ter que reeducá-lo às vezes. Sim, total. Às vezes vai ter que reeducá-lo. Porque às vezes ele tem algumas convicções que não são corretas,
Às vezes ele tem uma visão que não é a mesma que você tem uma outra ideia de uma coisa e nenhum dos dois está errado, mas ele tem que entender que também não é só um caminho, né? Não é esquerda e direita, nem tudo é esquerda e direita. Então ele precisa entender isso. Então acho que o papel aqui ele também é difícil. Assim como ensinar, você falar para assim, ó, Temor, você está errado, não falar assim, mas falando para que ele está errado, também é complicado. Cara, ó, você não está vendo isso aqui, ó, troca o seu óculos. Ó, então assim, eu acho que as duas coisas são bem difíceis, assim. Só que por isso, voltando ao tema que a gente levantou aqui, né? Quantas pessoas, quantos consultores, assessores, agências e pessoas que trabalham com isso estão dispostos a correr esse risco, colocar essa cara a tapa e levar isso adiante? Então, essa é a pergunta que fica no ar. A minha experiência mostra que a minoria da minoria da minoria está afim. A maioria segue o fluxo. Segue o fluxo mesmo ali, vamos lá, o cliente falou, eu subo, manda mudar a arte, eu mudo, fazer isso, eu faço. Acaba caindo no processo de apertar o botão, que é justamente onde a gente quer fugir, né? Então, acho que esse é o ponto. Muito bom, muito bom. Vamos finalizando aí por motivos de agenda. Hoje um pouquinho mais curto do que a gente está esperando, mas sempre estourando uns 5 minutos do que a gente tinha planejado. Então, gente, beleza, valeu. Obrigado aí todo mundo que acompanhou. Qualquer dúvida, qualquer ponto, quer entrar em contato com a gente, procura lá academiademarqueteiros.com.br ou Temo Mori e Eduardo Benhame lá no LinkedIn. Você pode buscar, tá bem fácil de encontrar os nossos contatos. Então você pode entrar em contato, tirar qualquer dúvida, quiser entender mais como funciona o processo de mentoria da Academia de Marqueteiros. A gente está com uma mudança na precificação para 2026, então se você estiver interessado aí, a gente está num modelo mais de parceria, de ajudar você a conquistar o seu primeiro cliente, atuar junto com você no seu primeiro cliente nesse modelo. Enfim, né, quem quiser aí, tiver interessado de sair desse operacional, parar de apertar esse botão e ter um lugar para conversar mais amplo, buscar um ticket médio maior, vem falar com a gente. Certo? É isso? Mais alguma coisa, Du? Alguma consideração final? É isso. Maravilha, então, gente. Valeu. Fiquem com Deus, beba água e até a semana que vem.